Olá, seja bem-vindo ao canal Já Estava Escrito. Hoje com mais um capítulo da série sobre felicidade e o segundo princípio da felicidade, chamado o ponto de equilíbrio ou alavanca. Você consegue me carregar? Eu peso acho que uns 58 quilos mais ou menos. Será que você consegue me tirar do chão com uma mão só? Provavelmente você está pensando que não, né? E se eu tiver numa gangorra, com uma única mão, você não só me tira do lugar, me levanta, como você pode levantar alguém muito mais pesado do que eu. O princípio da alavanca tem esse mesmo sentido. Pequenas atitudes, pequenas mudanças no seu modo de pensar e de agir podem gerar grandes resultados. A questão é que a nossa mente ela tem uma quantidade finita de visão e de pensamentos, de percepção, e que nós precisamos escolher entre ver as coisas pela dor ou ver através da gratidão, do otimismo e da esperança. A força de vontade ela não é capaz de mudar uma situação, mas os nossos pensamentos são capazes de mudar a nossa percepção sobre a realidade. E isso faz muita diferença. Faz sentido isso para você? Arquimedes, um cientista da Grécia Antiga, já dizia uma frase: dê-me uma alavanca e um ponto de apoio e eu moverei o mundo. Esse é o mesmo princípio. Ter uma alavanca e um ponto de apoio relacionado à felicidade, às escolhas, às decisões, vai fazer uma diferença na sua vida em relação à sua satisfação pessoal e à sua realização. É por isso que 2.200 anos depois de Arquimedes ter falado sobre a alavanca, a ciência vem mostrar que no nosso cérebro também é assim. E isso se baseia em dois princípios. O primeiro é a alavanca. A alavanca, ela simboliza o quanto de potencial você acredita ter. E o segundo é o ponto de apoio, que simboliza quanta atitude você está disposto a ter. Quanto maior a sua atitude, maior o seu potencial. Essa atitude mental é o que justifica o resultado de pesquisas que mostram que comprimidos feitos de açúcar tiveram o mesmo efeito ou um efeito muito próximo a comprimidos alopáticos, comprimidos reais. Pessoas que foram medicadas, pessoas que sofreram falsas cirurgias, elas por acreditarem que aquilo era real, que aquele medicamento era um medicamento de cura, que aquela cirurgia havia acontecido de fato, elas apresentaram uma melhora, mesmo que a realidade não fosse aquela. Não é incrível isso? Houve um estudo feito pela Universidade de Yale com camareiras de hotéis. Um primeiro grupo de camareiras foi informada de que benefícios aquela atividade promovia para o seu corpo. Então, elas tiveram uma verdadeira aula de quantos passos elas davam em média e como aquilo impactava na vida delas, no físico delas, nas taxas delas. E o segundo grupo não foi falado absolutamente nada. Isso foi só uma conversa, uma palestra esclarecedora. Ao final de 4 meses, 6 meses, não estou bem certa, foi feita uma nova pesquisa com os dois grupos e adivinha? O grupo das camareiras que tiveram a informação de que aquela atividade ela era benéfica para o seu corpo, para a sua saúde, perderam peso, diminuíram taxas e ganharam massa muscular. Enquanto que o outro grupo que não sabia nada disso, não aproveitou esses benefícios, mas ora, por que isso acontece se elas faziam a mesma atividade? Porque a nossa consciência,
a nossa mentalidade em relação àquilo que nós fazemos, aquilo que nós acreditamos, no potencial que nós temos e nas nossas atitudes são voltadas para o resultado. Não, isso não tem nada a ver com força do pensamento. Isso não tem nada a ver com força de vontade. Isso tem a ver com o movimento de ações voltadas para aquilo que você quer e acredita. Tendo essa informação, até que ponto, então, seria benéfico para o seu trabalho e para a sua vida mudar os seus modelos mentais? Sendo assim, que tal você começar a se conectar com o prazer das suas atividades no meio do caminho e durante o caminho até a realização? Que tipo de efeitos essas conexões com as emoções positivas do meio do caminho podem causar no seu resultado final? Se o seu cérebro não está satisfeito com o que você faz, você nunca estará e, portanto, nunca será feliz. Existem algumas alavancas que podem te ajudar a elevar esse potencial e elevar a atitude, aumentar essa disposição para a atitude. Uma delas é a alavanca das possibilidades. Quanto mais possibilidades você tem, maior a chance de sucesso. Quando você é prisioneiro de uma única alternativa, você é simplesmente refém daquela alternativa. Quando você cria uma segunda possibilidade, você sai de uma condição de refém e vai para um dilema, o que já é muito positivo. Se você tem várias possibilidades, você se torna autônomo. É claro para você que você é capaz de tomar as suas próprias decisões e dirigir a sua vida para aquele lugar onde você quer levá-la. E que fique claro que isso não é um besterol motivacional. Essa informação é fruto de pesquisas sérias, pesquisas de grandes universidades que estão sendo feitas há quase 100 anos, não é nada novo. A crença, ela aumenta o seu potencial e aumenta o seu desempenho. Acredite que você vai conseguir, acredite que você pode, crie possibilidades diante da realidade. Acabou aquela história de eu não tinha outra alternativa. Não existe não ter outra alternativa, a não ser para a morte, e mesmo assim, às vezes a gente até tem uma segunda chance. Mas a não ser para a morte, não existe situação onde não tenha outra alternativa. Reflita, olhe para o problema, olhe para o que está acontecendo, peça opiniões, procure pessoas diferentes de você, pessoas que tenham uma visão, um comportamento, uma mentalidade diferente de você. Talvez ela te dê outra perspectiva daquela mesma realidade e amplie a sua visão para que você consiga ter mais alternativas e aí tomar posse do domínio da sua vida. Hoje a missão é você se concentrar naquilo que você tem e não no que você não tem. Naquilo que você pode e não naquilo que você não pode. Naquilo que te dá esperança, naquilo que te dá força, motivação e não nas coisas que você ainda não tem. Concentre-se nas suas forças. Concentre-se em tudo que você pode fazer e deposite as suas energias ali, mesmo que pareça pequeno. Carol Dweck, de Stanford, ela fala que existem 2 tipos de mentalidade. A mentalidade estanque e a mentalidade de crescimento. A mentalidade estanque é aquela que acredita que as pessoas têm sucesso por sorte, que as coisas acontecem, mas não tem muito um porquê, que não é possível se desenvolver, dá muito trabalho, você acaba ficando pelo meio do caminho. A mentalidade de crescimento, ela está sempre em busca de novas possibilidades. Ela sempre acredita que pode fazer mais e melhor, sem se deixar frustrar por isso, aproveitando
essa jornada, aproveitando tudo de positivo, de bom, de prazeroso do meio do caminho, entendendo que sempre pode aprender, sempre pode fazer diferente. Então, diante de uma situação, de um dilema, pergunte para você mesmo: como eu posso fazer diferente? Qual é a outra maneira de fazer isso que eu não consigo enxergar? O seu potencial é muito maior do que você pode imaginar. E tudo que você precisa fazer é ter a curiosidade de descobrir que potencial é esse. Você vai sempre perceber que você pode ir além. O fato é que as circunstâncias, o ambiente externo, só é responsável por 10% dos seus resultados. Os outros 90%, eles são construídos, eles são determinados pelas suas escolhas. E por isso, a sua felicidade pode sim ser construída. Bom, para fazer o alinhamento dessa mensagem de hoje sobre a alavanca potencial e atitude com a palavra de Deus, eu escolhi a palavra que está lá em Romanos, capítulo 12, a partir do versículo 1. Vale a pena ler o capítulo inteiro. Mas, em resumo, o que ele diz é o seguinte: Paulo está escrevendo para a igreja de Romanos, e é bom lembrar disso, que essas cartas são escritas para a igreja, para pessoas que já se relacionam com Deus e que já creem em Jesus como seu Salvador. E essas cartas são orientadoras para o fortalecimento da fé daquelas pessoas, como mensagens para que elas cresçam na fé. E ali naquele capítulo ele está dizendo o seguinte: gente, se vocês querem experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, então entreguem os seus corpos como sacrifício vivo. A primeira coisa que ele está dizendo não é para entregar o seu corpo e se matar, não, viu? Ele está dizendo para você entregar as suas vontades, para eles entregarem os pensamentos que eles tinham, para eles entregarem tudo aquilo que movia o coração deles. Entregar-se como sacrifício vivo, isso significa entregar agora, entregar imediatamente, entregar tudo nas mãos de Deus. E lá aí ele continua: e deixem-se moldar pelos pensamentos de Deus. Não sigam as orientações deste mundo. Não deixem que os seus pensamentos sigam os pensamentos deste mundo. E aí aqueles mais conservadores, não sei se é bem essa palavra, mas aquelas pessoas que querem tornar a lei pesada, elas tratam isso com muito legalismo, com muito não pode isso, não pode aquilo. E realmente tem um monte, na verdade tudo pode, mas nem tudo convém, isso está lá na palavra também. E à medida que a gente vai se relacionando mais com Deus, e tudo que não convém vai ficando mais claro. Mas voltando para Romanos, o que ele está dizendo ali é o seguinte: não se conformem com as coisas desse mundo, não se deixem guiar. E quando fala as coisas desse mundo, quando a gente está falando de felicidade, de emoções positivas, o que esse mundo nos ensina? Esse mundo nos ensina a reclamar. Esse mundo nos mostra que nós não somos capazes. Esse mundo nos coloca em famílias onde nós crescemos cheios de frustrações, limitações, crenças limitantes, traumas. Este é o nosso mundo. Ele não está falando só de bebida, de drogas, de prostituição. Ele está falando dessas coisas emocionais também, de tudo isso que é gerado em nós através da nossa condução por esse mundo. E aí, logo em seguida, ele fala: mas deixem-se ser transformados pela mentalidade de Cristo. Então, imagina ter a mentalidade de Cristo. Mesmo que você não tenha relação nenhuma com Jesus, com a palavra, você já deve ter ouvido falar dele. Imagina ter a mentalidade de Cristo. É isso que ele está dizendo. Não se amoldem às condições desse mundo, mas deixem-se ser transformados. E é exatamente isso que nós estamos fazendo aqui
com esses vídeos, com essa programação relacionada à felicidade, toda baseada no livro de Shoakor, que é um pesquisador da Universidade de Harvard, como você já viu lá no primeiro vídeo. A questão é o que você vai fazer com essa informação. Você vai escolher continuar com a informação do mundo? Você vai escolher continuar com as mensagens de não posso, não consigo, não mereço? Ou você vai escolher tomar as rédeas da sua vida, entendendo que você tem sempre alternativas e que você é responsável pelas suas decisões? Você tem escolhas. É isso que a palavra de Deus está dizendo lá em Romanos. Você não precisa ficar aprisionado naquela condição do passado, naquelas crenças que te aprisionavam, que te seguravam, que te paralisavam. Você pode ser transformado por uma nova mentalidade. Uma mentalidade que vai gerar abundância, que é o que a palavra promete. Que vai gerar regozijo, alegria, felicidade, prazer, realização, plenitude. É isso que a palavra promete. Se você gostou do vídeo, deixa o teu joinha aí e compartilha o vídeo. E eu te vejo na próxima semana com um pouco mais ainda sobre o segundo princípio da felicidade, o ponto de equilíbrio ou alavanca. Até lá!